a lei penal não retroagirá. Eu precisava ter isso aqui? Não precisava. Porque eu já disse que era para aplicar anterior. Se eu já disse que era para aplicar anterior, por que eu preciso repetir que a posterior não retroage? Mas, como está aqui expressamente previsto, a gente precisa compreender, não é? A gente precisa identificar. Mas, repito, a anterioridade da lei penal e a irretroatividade da lei penal são duas faces da mesma moeda. Eles estão dizendo a mesma coisa, que para ter segurança jurídica tem que aplicar a lei anterior, como regra, e se a regra é aplicar a lei anterior, a lei posterior não pode o quê? Retroagir. Ela não poderá ser aplicada a fatos praticados antes da sua vigência e eficácia. Ou seja, a regra é que a lei penal vale sempre para o futuro, nunca para o passado. Essa é a regra. A lei penal ela vale sempre para o futuro. Ela não vale para o passado. Porque eu tenho dois princípios dizendo a mesma coisa. Tá vendo? Eu tenho dois princípios dizendo a mesma coisa. Tem um que diz, ó, tem que aplicar a anterior. O outro diz, a lei posterior não retroage. Bastava um deles. E eu já teria a mesma segurança que tenho. Só que o nosso legislador foi tão, vamos dizer assim, incisivo nessa proteção da segurança jurídica, que ele achou que uma coisa só não bastaria. Além de dizer que, como regra, tem que aplicar a anterior, ele quis reforçar dizendo que a lei posterior é dotada de irretroatividade. A lei posterior não retroage, porque a lei penal, como regra, não retroage. Tem exceção? Claro. Mas eu preciso tratar a exceção como exceção. Como exceção. A exceção é exceção. Notem que eu tenho dois princípios confirmando uma regra e terei um outro que vai trazer uma situação excepcional. Terei um outro que vai trazer uma condição especial, em que será possível a aplicação da lei penal de forma retroativa se, e apenas se, ela for mais benéfica para o acusado. Entenderam? Ok? Mas está aqui, ó, esse princípio da irretroatividade da lei penal, ele apenas confirma aquilo que a gente já vinha discutindo, aquilo que a gente já vinha tratando, de que a lei penal não retroage porque eu tenho que aplicar a lei anterior, tá bom? Ó, o pacote anticrime, galera, que é a lei 13.964 de 2019, que é o chamado pacote anticrime, que entrou em vigor, e eu vou querer que vocês lembrem dessa data no dia da prova. Eu vou bater ela no juízo de vocês até o dia da prova, para a gente não esquecer esse diabo aqui no dia da prova, tá? Isso por via das dúvidas, tá? Entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Não foi esse o dia que ela entrou em vigor? Portanto, ela não se aplica para os fatos do dia 22. Ela não se aplica para os fatos do dia 22. Por que ela não se aplica para os fatos do dia 22, Leandro? Porque a regra é aplicar a lei anterior e a lei posterior não retroage. A lei do dia 23 não retroage para o dia 22. Já que a regra é aplicar a lei anterior. Ó, dois princípios dizendo a mesma coisa. Dois princípios confirmando a mesma coisa, não é? De que a lei penal tem que ser a anterior, portanto a posterior não retroage. Então, se essa lei, se o pacote anticrime entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, gente, eu só posso aplicar o pacote anticrime para os crimes praticados no dia 23 de janeiro de 2020 em diante. Entenderam? Mas, Leandro, e se foi um crime permanente que o cara começou no dia 20 e terminou no dia 25, aplica o pacote anticrime? Aplica, porque é aquela ideia que a gente viu do crime permanente, né? Que no meio do caminho entra em vigor uma nova lei e eu vou aplicar sempre essa nova lei. Não é isso mesmo? Então, ó, aí eu vou aplicar. Mas percebam que eu só vou construir esse raciocínio se, e somente se, a prova me disser que o crime se prolongou no tempo. Ele começou no momento anterior, entrou em vigor a nova lei, que foi o pacote anticrime, e ele continuou praticando essa conduta. Notem uma coisa,
Eu vou discorrer com vocês aqui, à medida em que a gente caminhar nas nossas aulas, sobre algumas alterações promovidas pelo pacote anticrime. A maioria delas mais grave. A maioria absoluta delas mais grave. Se no dia de sua prova, eles te perguntarem sobre algo do pacote anticrime, se retroage. Se você não souber o que é, eu não lembro disso, não faço a menor ideia, você vai dizer que não retroage. Porque as mudanças do pacote anticrime, como regra geral, foram mais graves. Por exemplo, o pacote anticrime fez alteração no limite de execução das penas. Antes do pacote anticrime, Leandro, qual era o limite de execução das penas? 30 anos. Eu só podia executar uma pena privativa de liberdade até no máximo 30 anos. O cara foi condenado a 300. Podia. Ele foi condenado a 1000. Podia. Mas qual era o limite de execução? 30. Então, quem fosse condenado a 300, iria ficar 30 anos preso e ia ser solto. Porque não podia executar uma pena privativa de liberdade superior a 30 anos. Peraí. Isso é uma palhaçada. Por que eu condeno a 300 então, se ele só vai cumprir 30? Porque os benefícios da execução são calculados com base na pena aplicada e não com base no limite de 30. Então, se eu condeno alguém a uma pena de 30 anos, ele vai ficar 20% da pena no regime fechado. Vai ser 20% de 30. Se eu condeno alguém a uma pena de 300 anos, ele vai ficar 20% de 300 anos no regime fechado. Mas tem limite para isso? Tem. Qual era o limite? 30 anos. Passou a ser 40 anos. Pelo pacote anticrime. Passou a ser 40 anos. Leandro, eu cometi os crimes no dia 22 de janeiro de 2020. Posso ficar preso por 40 anos? Não. Por quê? Porque a lei não retroage. Se a lei não retroage, se a regra é aplicar a lei anterior, e se eu cometi o crime no dia 22 de janeiro, não é? Não pode aplicar para mim uma lei do dia 23. Se a lei é do dia 23, ela se aplica para os crimes cometidos no dia 23. Eu pratiquei vários homicídios no dia 22. Fui condenado a 500 anos de pena. Quanto tempo é que eu vou ficar preso no máximo? 30. Porque a lei penal não retroage. Porque tem que aplicar a lei anterior. Entenderam? Agora, se eu cometi os homicídios no dia 23, na vigência do pacote anticrime, aí tudo bem. Aí, eu vou ficar preso 40 anos. Por quê? Porque eu estou respeitando a anterioridade da lei penal. Eu estou respeitando a segurança jurídica. Eu estou respeitando a retroatividade da lei penal. Entenderam? Fechado? Então, o cumprimento da pena por crimes foi alterado pelo pacote anticrime. Ok? O limite máximo que constava do artigo 75 era de 30 anos e esse limite saltou para 40 anos. Ô Leandro, o que mais eu preciso saber para a prova disso aqui? As contravenções penais, contravenções penais não mudaram. O limite sempre foi 5 anos. O pacote anticrime mudou o limite de execução das penas dos crimes, sim. O pacote anticrime mudou o limite de execução das penas das contravenções penais? Não. Continua 5 anos. Era 5 anos, continua 5 anos. Entenderam? Ok? Então, se alguém for condenado por várias contravenções penais, ficará preso por quanto tempo? No máximo, 5 anos. É o limite de execução da pena privativa de liberdade para as contravenções penais. Agora, se for crime, não, aí eu aplico o Código Penal. E aplicando o Código Penal até o dia 22 de janeiro, é isso aqui? A partir do dia 23 de janeiro, é isso aqui. Entenderam? Ou seja, retornando aqui, a Lei 13.964 de 2019, a Lei 13
964 de 2019, no tocante ao limite de execução das penas, não retroage. Certo ou errado? Certo. Porque era 30, ela mudou para 40. Então não retroage. Eu só posso aplicar para os fatos praticados durante sua vigência. Ô Leandro, e se o crime for permanente? Começou na vigência da lei anterior, entrou em vigor a nova lei e o cara continuou. Aí eu aplico ela. Aí vai ser 40 o limite de execução das penas para ele. Entenderam, gente? Fechado? Show de bola. Então, ó, a irretroatividade da lei penal, repito, está no artigo 5º, inciso 40, é um princípio que não precisava existir. A anterioridade já bastava para dizer isso, porque se a anterioridade já diz que tem que aplicar a anterior, é porque a posterior não retroage, mas o legislador quis reforçar. Ele quis confirmar, trazendo uma outra regra, confirmando essa ideia de que a lei posterior não retroage. Portanto, a regra é que a lei penal é dotada de irretroatividade. Entenderam? Posso ir em frente? Leandro, mas e se essa lei for mais benéfica? Ah, aí a coisa é diferente. Se a lei for mais benéfica, eu terei o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Percebam, esse princípio da retroatividade da lei mais benéfica tem como fundamento a segurança jurídica? Não, não tem. Isso aqui não é segurança jurídica. Saber que a lei posterior vai retroagir, vocês percebem que isso não tem a ver com a segurança jurídica? A segurança jurídica tem mais a ver com a anterioridade e com a irretroatividade. Eu saber que vai aplicar a lei anterior me dá mais segurança. Não é verdade? Saber que a lei posterior não retroage me dá segurança. Então notem que os dois postulados que trazem a segurança jurídica são a anterioridade da lei penal e a irretroatividade da lei penal mais grave. Imagina, hoje eu quero abrir empresa para vender cerveja. Posso? Posso. Não é crime, não é proibido. E o direito penal vale a regra da lei anterior. Se a lei anterior diz que não é proibido, eu posso fazer. Mas, Leandro, e se vier uma lei posterior transformando em crime, não retroage? Percebe que isso é segurança jurídica? Isso tem a ver com a segurança jurídica. Percebam, hoje eu quero cometer um furto e sei que a pena é de 1 a 4 anos. Se no futuro o legislador diminuir a pena, isso vai se aplicar para mim. Isso não tem muito a ver com a ideia de segurança jurídica. Isso tem a ver mais com a ideia da dignidade da pessoa humana. Então, o fundamento filosófico da anterioridade e da irretroatividade é a segurança jurídica. Segurança para as relações sociais. O fundamento filosófico da retroatividade da lei penal mais benéfica não é segurança jurídica. É o princípio da dignidade da pessoa humana. Se hoje alguém fizer aquela mesma conduta, a pena vai ser 1 ano, por que eu vou manter aquele cara preso por 10? Se ontem ele fez a mesma coisa do que esse cara que está fazendo aqui hoje, né? E esse cara só vai ficar 1 ano preso, né? Ou, então, hoje essa conduta não é mais crime. A conduta não é mais crime. Até ontem era. E tem 3 pessoas presas. Não faz sentido. Fere a dignidade da pessoa humana manter alguém preso porque ontem fez algo que hoje não é mais crime. Que se hoje alguém repetisse, sequer seria punido pelo direito penal. Então, o fundamento, repito, não é a segurança jurídica, mas a dignidade. E aí, ó, o próprio, agora o fundamento legal é o artigo 5º, inciso 40 também. Porque a Constituição também diz isso, ó galera. A Constituição também diz, a lei penal não retroagirá, ó, salvo para beneficiar o réu. Em outras palavras, o que a Constituição está dizendo? Que se a lei beneficia, ela retroagirá. A lei penal que beneficia, retroagirá. É isso que ela está dizendo, em outras palavras. Não é isso? Então, em outras palavras, ela está trazendo aí a ideia da retroatividade da lei penal mais benéfica. A lei penal mais benéfica se aplica de forma retroativa. É o que ele está dizendo, ok? E olha, nós temos 2 espécies
de leis penais mais benéficas. Duas espécies de leis penais mais benéficas. Eu vou colocar o nome, e esse nome cai na prova, portanto anotem, tá? Eu tenho a abolício criminis, a abolício crimes, a abolício criminis é uma espécie de lei penal mais benéfica, e eu tenho a novatio legis in melius. Duas espécies de leis penais que são mais benéficas. E se elas são mais benéficas, qual é a regra? Retroagem. A lei penal mais benéfica retroage. O que é essa abolício criminis? Olha só, é a lei que revoga o crime. A abolício criminis é a lei que revoga o crime. Era crime, não é mais. Era crime, agora não é mais crime. Agora é fato atípico. É lícito fazer. A abolício criminis é a lei que revoga o crime. Entenderam? E o que é essa novatio legis in melius? É a lei que de qualquer modo favorece. Ó, é a lei que de qualquer modo favorece. Como é que uma lei pode favorecer sem revogar o crime? Diminuir a pena, mudar a pena de reclusão para detenção, não é? Prever um regime de cumprimento de pena mais brando, trazer uma hipótese da progressão de regime mais rápido, não é? Então, quais são as duas leis que beneficiam? Ou ela revoga o crime por completo, não é mais crime, e aí não tem sanção nenhuma para ninguém, não é isso? Ou ela não revoga o crime, mas traz uma outra forma de favorecer o réu, diminuindo a pena, prevendo um sistema mais brando de cumprimento dessa pena, e por aí sucessivamente. Entenderam? Exemplo, vamos lá. A extorsão era crime hediondo, não é mais. Ó, a extorsão, uma das extorsões, era crime hediondo, não é mais. O fato de deixar de ser crime hediondo revogou o crime? Não, continua sendo crime. Não é mais crime hediondo. Mas é uma lei que de qualquer modo favorece o réu? É, vai trazer algum favorecimento para o réu. Então notem que quando uma nova lei, retira determinado crime do rol de crimes hediondos, está favorecendo o réu. Se está favorecendo o réu, eu devo aplicar de forma retroativa. Agora, furto não era crime hediondo. Furto não era crime hediondo. Passou a ser com o pacote anticrime. Tem uma modalidade do furto que não era crime hediondo e o pacote anticrime disse, agora o furto qualificado pelo uso de explosivo é hediondo. Furto qualificado pelo uso de explosivo é hediondo. Explosão de banco eletrônico, por exemplo, de caixa eletrônico. O cara chega lá, põe uma dinamite, explode um caixa eletrônico, leva um monte de dinheiro e vai embora. Teve violência contra a pessoa? Não. Teve grave ameaça contra alguém? Não. É furto. Mas é um furto qualificado pelo emprego de explosivos. Antes do pacote anticrime, era crime hediondo? Não era. Passou a ser crime hediondo após o pacote anticrime. Isso retroage, gente? Claro que não. Óbvio que não. Porque é uma lei penal mais grave e a lei penal, como regra, não retroage. Eu só tenho essas duas leis que retroagem aqui. Quando ela revogar o crime ou quando ela, de algum modo, favorecer. E aí, ó, Leandro, tem fundamento legal para isso? Está aqui, ó, no artigo 2º. Olha só, o artigo 2º. Notem, de antemão já pega uma coisa. Vamos lá. A coisa julgada no direito é algo que é, inclusive, constitucionalmente defendido, né? Eu preciso defender a estabilidade das relações sociais. E para isso eu defendo o que é coisa julgada. Transitou em julgado, já era, não é assim? Transitou em julgado, já era. É uma regra, não é uma regra? Tem exceções?
Toda regra tem exceções. Beleza? Então, o transitou em julgado já era, é uma regra. Mas é uma regra que comporta exceções. No processo civil, algo que transitou em julgado ainda pode ser questionado? Pode. Tem ação rescisória, que é até 2 anos após o trânsito em julgado. Percebe? Então, esse tal de transitou em julgado já era é uma regra, mas é uma regra que comporta exceções. No processo penal, o transitou em julgado já era só para acusação, para defesa não. Para defesa, o transitou em julgado não é transitou em julgado já era não. Eu ainda posso rediscutir aquilo que transitou em julgado. Percebe? Que é uma regra, mas é uma regra que vai comportar algumas exceções. Olha o que diz o caput do artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. É o abolício criminis. Ó, era crime, não é mais. Revogou o crime. Olha o que ele diz. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então vamos lá. O cara foi condenado por um crime, a uma pena de 10 anos, está há 2 cumprindo pena, mas a condenação dele já transitou em julgado. Entenderam? Ele está cumprindo pena há 2 anos, ainda faltam 8 anos. Aí vem uma nova lei e diz, não é mais crime. Essa nova lei se aplica para ele? Sim ou não? Mas, Leandro, a condenação dele transitou em julgado. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu vou cessar imediatamente a execução da pena. Entenderam? Então, se ele está cumprindo uma pena por decisão condenatória com trânsito em julgado, e uma nova lei diz hoje que não é mais crime, hoje eu tenho que soltar ele. Hoje eu tenho que expedir uma vara de soltura. Porque o artigo 2º diz que eu não posso punir ninguém por fato que lei posterior deixa de considerar crime. E ele manda cessar a execução da pena, tá vendo? Ele expressamente diz, cessando em virtude dela a execução da pena. Inequivocamente, se o cara ainda não foi condenado, a gente sabe que não tem problema, retroage, né? A prova pode trazer um caso concreto assim, ó, o cara já foi condenado, a condenação já transitou em julgado, ainda assim a lei penal mais benéfica retroage? Claro, é óbvio que ela retroage. O artigo 2º diz expressamente que é para cessar a execução imediatamente. Suponham que hoje